Enfim, sejam todos bem-vindos. Vocês são muito importantes para a realização desta reunião, desta live em si, né? Vamos falar um pouco do nosso grupo, desse canal Conectando Pessoas, né? Ele foi criado com o intuito, né, de oferecer conteúdos, informações através dessas lives e também algumas palestras, com foco em famílias e pessoas que estão buscando uma melhor qualidade de vida e também saúde mental, né? Hoje nós temos essa reunião e essa live ela será dividida em 4 partes. A primeira parte, essa apresentação que nós estamos fazendo, as boas-vindas. A segunda parte, a abordagem do tema com a nossa palestrante hoje, a Grazi Santoro, né? A terceira parte, perguntas e respostas. E quarta parte, nós teremos o encerramento. O objetivo dessa reunião é trazer sempre a interação e a compreensão com o tema abordado no dia de hoje. Nosso tema será o alcoolismo e também, né, com fundamentos para o alcoolismo feminino. Hoje, expectativa e uma estimativa de 60 a 70 minutos de reunião, né, de nossa live. Então, a nossa programação, temos esse prazo, tá? E lembrando sempre, vamos dar alguns avisos, né, que pessoas que estão conectadas nessa live já, que já estão participando, reforçamos, né, se possível, manter sempre o seu microfone desligado, né, escolha sempre um local adequado para estar assistindo essa reunião, né, evite, né, ficar na cama, deitado, né, colocar sempre uma vestimenta que esteja também adequada para que essa reunião seja dinâmica e as pessoas, né, consigam participar da forma melhor possível, né? Caso, né, você queira também, não tem problema, pode manter a sua câmera fechada, né? Aqui a gente não tem essa obrigatoriedade de manter a câmera aberta, né? Então, você pode manter o seu anonimato também, né, e manter a sua câmera fechada. A gente pede, inicialmente, evitar o uso de bebidas alcoólicas, cigarro, né, durante essa reunião, principalmente com a câmera aberta, né? As perguntas, né, que acontecem na terceira parte, elas acontecem da seguinte forma: no decorrer que a nossa palestrante tiver, a nossa convidada tiver passando todo o conteúdo do tema, vocês podem levantar a mão, né? E aí é bem prático, bem fácil, né? Se você tiver no celular, você clica na tela do celular e aí você pode pedir no chat para levantar a mão, né? Se você tiver no computador, tem aí já uma mãozinha, nem na sua tela do seu computador. Você clica nessa mãozinha e vai estar a opção de levantar a mão. Após levantar a mão, nessa terceira parte, após o encerramento do conteúdo da nossa convidada, você será chamado e convidado a fazer a sua pergunta, né? Por favor, lembrando sempre perguntas direcionadas ao tema ou esclarecendo dúvidas também, né? Isso é importante para que a gente continue aprofundando cada vez mais no que foi abordado hoje, né? Então, vamos lá, né? Mais uma vez, as pessoas que chegaram após o início, sejam bem-vindas, tá? Vocês são muito importantes para a nossa reunião. E vamos dar o início aí, chamando a nossa convidada hoje, Grazi Santoro, né? Ela faz parte do alcoolismo feminino, né? Ela tem também presidente, né, da AF, né, alcoolismo feminino, né? E hoje ela tem uma capacitação muito vasta, né, de relacionada também à dependência química, né? É uma terapeuta, enfim. Vamos lá, Grazi, pode abrir seu microfone, se quiser se apresentar da forma que você quiser, fique à vontade, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Luiz Fernando, obrigada, Rúbia, Maria Célia, mulheres todas, né, todos e todas que estão assistindo, as mulheres da Bom Pastor, eu sou a Grazi,
Eu sou uma alcoolista, né? Eu estou em recuperação agora em agosto. Eu vou completar 15 anos sem ingerir nada que contenha álcool, muito consciente de que a minha recuperação é para o resto da vida, um dia de cada vez. Não vou usar rosa, vou fazer 15 anos, mas não vou usar rosa, podem ter certeza, a gente vai comemorar muito. Quero aproveitar, antes de começar a falar sobre o tema, pedir publicamente desculpas às meninas da Bom Pastor, que eu consegui errar radicalmente, né? Eu fui para Divinópolis, ao invés de ir para Ouro Branco, fui para lá no norte de Minas, sei lá, era para eu estar em Ouro Branco, enfim. Mas agora, no meio do ano, eu prometo, eu estou aí, junho, julho, eu estou aí, vou visitar vocês presencialmente, tenho muita vontade de conhecer a comunidade terapêutica, né? Que é uma parceira nossa, a gente na associação, toda segunda-feira faz o estudo dos passos, de 7 às 9, e a Bom Pastor, assim como outras comunidades femininas, estão lá com a gente, né? Fazendo a recuperação através dos passos na segunda-feira. Falar de alcoolismo feminino antes é importante. Eu quero também, antes de falar do alcoolismo, né, gente, falar do álcool. Isso é para as famílias. Como tem muitos familiares aqui, eu sei que tem muitas mulheres da nossa associação também que entraram, é muito importante falar, antes de falar da doença em si, né, do transtorno mental e comportamental por uso de substâncias e químicas, e o álcool é uma substância química, é uma droga que causa dependência, apesar de ser uma droga lícita, assim como o cigarro. Eu quero falar sobre o consumo de álcool. E quero pedir também para o Luiz Fernando me parar, porque eu falo para caramba, eu estou começando devagar, mas daqui a pouco eu ligo, não paro mais, né? Então pode me parar, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela divulgou há uns meses atrás que a cada 10 segundos no mundo, uma pessoa morre por consumo de álcool. A gente falou de pandemia, né, de um vírus que foi transmitido, que era, né, uma doença transmitida por um vírus, né? Mas, e da pandemia em si, que matou muita gente, né? E muita gente que consumia álcool, porque o álcool baixa a nossa imunidade, né? O álcool, ele causa vários tipos de doença, independente da dependência de álcool. Não há dose segura para consumo. Não existe dose de, isso aqui eu posso beber que é seguro. Não existe, né? O álcool é o principal causador de vários tipos de câncer, como o câncer de mama. Então, mulheres que consomem álcool, elas têm 20% maior probabilidade de desenvolverem câncer de mama. Doenças crônicas não transmissíveis, né, como doenças hepáticas, doenças cardíacas, né, são doenças causadas pelo consumo de álcool e não pela dependência apenas. Então, é bom deixar isso muito claro. Outra coisa que eu também quero abrir falando, antes de falar da doença em si, é que o alcoolismo, ele é uma doença, existe uma predisposição genética, isso já é comprovado. Então, a dependência de álcool, eu sou uma dependente de álcool, filha de mãe alcoolista. Então, isso já vem, na grande maioria das famílias, de geração em geração, né? Isso é passado pela genética de uma geração para outra. 50% de chance de uma pessoa se tornar dependente se ela já vem de uma família de alcoolistas. Os outros 50%, aí tem o ambiente, né? Tem outras questões envolvidas.
Mas é muito importante, né, levantar isso, essa questão, porque normalmente nós, alcoolistas, a dependente química, de álcool, de outras drogas, né, nós somos penalizados ou culpabilizadas, né, por termos essa doença, como se isso já não viesse da família. Então, toda família que tem consumo de álcool, o pai ou a mãe, no meu caso era a minha mãe, né, eu aprendi a beber com a minha família, né? A minha família me deu esse exemplo de que álcool era uma coisa legal e bacana e que a gente podia beber. Então, essa coisa da culpa, né? Ah, o dependente químico é o culpado. Ah, meu Deus, as mães e os pais, né, que estão aí, muitas vezes, ah, minha vida acabou porque meu filho isso. Ah, minha vida acabou porque minha filha aquilo. Ah, é preciso que a família toda se trate, né? Não é só o dependente químico, não é só a dependente química, a família inteira precisa de tratamento, porque isso já vem, né? O consumo de álcool e outros transtornos mentais, né, precisam ser tratados, né? Família em que tem um consumo alto de álcool, não existe comunicação. A gente não aprende desde pequeno a lidar com os sentimentos. Nossos pais não nos ensinaram a isso. Ah, mas eles são culpados? Não, mas eles são responsáveis, juntos com a gente, de se tratarem, né? Família que não se trata, é muito difícil o dependente químico permanecer em recuperação, né? Então, isso é um ponto importante, isso já é comprovado cientificamente, né? Tudo que eu vou falar aqui tem comprovação científica, e aí eu vou trazer esse exemplo da minha família. Eu olhava para minha mãe e falava, eu nunca quero ser igual a minha mãe, eu não quero uma mãe dessa, né? A minha mãe bebia e ela não era uma mãe presente, né? Eu queria que a minha mãe fosse aquela mãezinha padrão, que acordava, tomava café comigo, me levava para a escola, voltava. Minha mãe não era isso. Por quê? Porque ela tinha uma doença. Qual era a doença da minha mãe? Dependência de álcool, transtornos mentais e comportamentais por uso de álcool, né? E remédios. E aí, mas eu fiquei assistindo a minha mãe o tempo todo bebendo. Eu lembro daqueles montes de latas de cerveja em cima da mesa, que era só cerveja, que é outra coisa. Ah, cerveja não causa dependência? Cerveja causa dependência. Cerveja tem álcool, causa dependência. Né? Minha mãe bebia 100 latas num dia, eu nem sei quanto, era um mar de latas em cima da mesa. E eu fiz pior que ela, né? Eu me tornei dependente, eu usava álcool, eu misturava com remédio, eu misturava calmante, antidepressivo, remédio, né? Eu também abandonei as minhas filhas, eu não fui uma boa mãe no período em que eu estava doente, né? E hoje eu não me culpo por isso, mas eu assumo a responsabilidade pelo meu tratamento e por ser uma mãe melhor. Nesses últimos 15 anos eu venho buscando isso. Eu erro, eu acerto, mas eu não bebo por isso, né? Eu busco a minha recuperação. E aí eu fiz pior por quê? Porque eu bebia na rua. Minha mãe bebia em casa. Muitas vezes, quando ela bebia na rua, a gente estava com alguém em casa. Eu deixava as minhas filhas sozinhas dentro de casa. Eu trancava uma criança de 3 anos e uma outra criança de 5 anos dentro de casa. Elas ficavam sozinhas enquanto eu ia beber. E eu não voltava, eu só voltava no dia seguinte. Então, as minhas filhas sofreram com isso, né? E elas também desenvolveram transtornos mentais por conta do meu abandono afetivo, né? Eu tenho 2 filhas que têm transtorno de ansiedade generalizado e uma tem tricotilomania, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Não me culpo por isso, eu já me perdoei, já fiz as reparações, elas também já me perdoaram, a gente tem um relacionamento maravilhoso hoje, com erros e com acertos, mas a gente aprendeu a ser uma família que busca a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física. A gente aprendeu a ser uma família que conversa, que fala, que não esconde mais, né? Eu passei anos numa família e fui descobrir com 15 anos, por aí, 15, 16 anos, que eu tinha um avô pedófilo.
Então, isso é outra coisa que a gente precisa falar, porque a grande maioria das mulheres que são dependentes químicas sofreram abuso, foram violentadas fisicamente, sexualmente, né? Sofreram preconceitos, né? Tem história de família machista. Muitas vezes a mãe tem um marido que é um marido agressivo, que é um marido que abusava dos filhos de alguma forma, mesmo que psicologicamente, né? Com palavras, com agressões verbais. E isso causa, né, problemas emocionais nas mulheres, nos filhos e filhas. Muitos homens foram abusados sexualmente, fisicamente também. Mas estou falando aqui de alcoolismo feminino. Na nossa associação, em torno de 80% das mais de 1.500 mulheres que a gente já acolheu foram abusadas na infância ou em algum momento na vida, né? Então, a gente precisa falar disso. Quando eu descobri que o meu avô era um pedófilo, um abusador, eu pirei, né? Porque existem segredos na família que as famílias não contam, né? As famílias omitem, escondem. Então, esse fardo da nossa dependência, esse fardo precisa ser tirado das nossas costas, colocado no chão, aberto, e toda a família precisa se tratar. E toda a família precisa enxergar aonde errou e aonde precisa melhorar. Não para ficar se castigando e se culpando, mas para corrigir. Esse fardo não pode ficar só na mão da dependente química e do dependente químico. É importante que as famílias se tratem. O alcoolismo é uma doença crônica, não tem cura, ela é progressiva. E uma das principais características da dependência por álcool e outras drogas é a perda do controle. Não importa se você bebe uma vez por mês ou se você consome outras drogas, cocaína, crack, cigarro. Cigarro e álcool são as duas drogas que mais matam no mundo. Então, não importa o tipo de droga que você faça uso, a principal característica é a perda do controle. Então, nós que somos dependentes, nós somos pessoas compulsivas. Por que quando a gente normalmente para de beber e entra em recuperação, a gente vai para a comida, né? Tem gente que fala assim, vai para o doce, come doce, porque o álcool no nosso organismo, ele se transforma em açúcar. Então, a gente sente falta do açúcar. E aí fala, come doce, porque o doce baixa a fissura, né? Só que também é um risco. Então, o que a gente precisa encontrar na nossa recuperação é equilíbrio. Equilíbrio. Porque se a gente não busca esse equilíbrio, se a gente não se trata com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta em dependência química, atividade física, né? Se a gente não muda todo o nosso padrão de vida, e simplesmente, que eu sei que é muito difícil, mas se a gente só para e não muda todo o padrão e não entende a nossa história familiar, a gente corre um grande risco de recair. Porque a recuperação não é só parar de beber, vai muito além disso, que é o que está no card aí, né, da convocação da live. Então, por que vai muito além? É importante parar? Claro que é. Tem muitas pessoas que vão precisar de medicação. Na associação, a gente tem várias mulheres, precisa medicar. Então, isso é um ponto também importante. Ai, não pode medicar porque vai trocar droga por droga. Não, gente. Tem nada a ver. Uma coisa é você usar cocaína e álcool desenfreadamente. Outra coisa é você ir no médico que estudou, né, anos, que vai te medicar com uma dose controlada para você não ter o impulso, a compulsão pelo uso. Ah, mas isso vai ser para o resto da vida? Não, mas muitas pessoas no início precisam, né? O alcoolismo, ele não vem sozinho. Normalmente, principalmente nas mulheres, ele vem com depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada. Muitas são borderline. Então, não adianta só parar de beber se não tratar os outros transtornos. Vai recair. Tem que tratar tudo. Tudo. Né? Principalmente depressão.
Porque eu sou uma pessoa que tem depressão, minha depressão é crônica, assim como o meu alcoolismo é crônico. Essas minhas duas doenças não têm cura. Eu vou precisar me tratar para o resto da vida. Ok, eu tomo remédio para depressão e eu só por hoje não vou beber, né? Vou dormir em recuperação. Amanhã eu vou acordar doente de novo, vou precisar me tratar novamente, né? É um dia de cada vez, né? Mas eu bebia porque eu estava deprimida. Isso é muito comum também nas mulheres. Ai, tô triste, terminamos o namoro, terminou o casamento, vou beber porque eu tô deprimida. Vai ficar mais deprimida, amiga, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, se você bebe e tem depressão, você vai ficar mais deprimida, né? Então, essas coisas, a grande maioria das pessoas não sabem. Muitas pessoas buscam ajuda e falam assim, ai, mas como é que eu sei que eu estou dependente de álcool ou de outras drogas? A principal característica é essa. Você já ouviu, é a perda do controle. Você já ouviu, voltando para a história da perda do controle, né? Eu vou e volto, enfim, se alguém depois vocês façam as perguntas aí do que não entenderam, por favor. Existe uma frase que eu gosto muito que é: se não beber para você é um problema, então beber para você também já é um problema. Sabe aquela pessoa que não consegue fazer mais nada na vida se não tiver álcool? Ah, tem uma festa de criança de 1 ano. Vai ter cerveja? Vai ter bebida? só vou se tiver bebida. Só vou se... Isso é uma característica que a gente chama de uma das, né? São 7 critérios. Estreitamento do repertório. A nossa vida, todas as áreas da nossa vida foram inundadas pelo álcool. Eu vou trabalhar, mas eu trabalho. Trabalha. Mas quando dá 5 horas, já fica assim, dá para ir embora para tomar uma. Eu mereço. Sabe aquele famoso eu mereço? Então, tem muito isso. Assim, chega final de semana, faz um uso maior. Tem pessoas que só usam no final de semana. Mas é dependente porque só usa no final de semana? Se usar no final de semana e perder o controle, tem grande chance. Entende, gente? Então, isso é muito importante, assim, que as pessoas entendam que alcoolista não é aquela pessoa que está na sarjeta, morando debaixo da marquise e bebendo cachaça. Esse é o final, né? É o estágio final da dependência. Né? Existem fases, existem estágios. Né? Ir para a rua, ficar em situação de rua, porque passou muito tempo usando todo o dinheiro só para beber, perdeu o trabalho, uma série de coisas, a família já não quer mais conviver com a gente, esse é o último estágio. Né? Aliás, é o penúltimo, porque o último é a morte. Né? Então, e aí, assim, o que difere o alcoolismo em homens do alcoolismo em mulheres? Nós, mulheres, a gente tem menos água no nosso organismo. A gente tem mais gordura, em média, tá, gente? Estou falando de, assim, não é... Mas, na maioria, a gente tem mais gordura no organismo, menos água, e nós temos menos enzimas que processam o álcool. Então, a gente fica dependente. Se um homem e uma mulher começarem a beber no mesmo dia, a mesma quantidade, a mesma frequência, o mesmo tipo de bebida, a mulher vai se tornar dependente, em média, 3 anos antes do que o homem, porque a gente tem menos enzimas que processam o álcool no nosso organismo. E a gente tem menos água e mais gordura, então o álcool fica concentrado mais tempo, a gordura é aquela barreira, a gente não consegue eliminar. E a água, menos água, né? Então, uma coisa importante também, mulheres bariátricas ou homens que fizeram cirurgia bariátrica, é importante tocar nesse assunto. Na nossa associação, em torno de 35% das mulheres que chegam para a gente fizeram cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela é indicada para obesidade, que é uma doença. Então, se uma pessoa é obesa, os exames estão ruins, está prejudicando a coluna, tem alguma alteração nos exames, né? Aí
Ok, cirurgia bariátrica. Mas o que acontece no Brasil? A grande maioria das pessoas que faz cirurgia bariátrica faz por compulsão alimentar. Compulsão alimentar, não tem exame, não tem nada, o exame está maravilhoso, não tem nada. Elas fazem por compulsão alimentar, por falta de informação, e aí não tratam a compulsão. E a compulsão precisa ser tratada aqui, na mente, nas emoções. E grande parte dessas mulheres, eu posso afirmar que na nossa associação estão 35% de mulheres que fizeram bariátrica, migram a compulsão que elas tinham por comida para o álcool. E aí, o que acontece? Uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela absorve 4 vezes mais o álcool em seu organismo. Então, olha só, se é uma mulher, ela já fica dependente mais rápido do que o homem, porque ela tem menos enzimas, mais gordura e menos água. Se é uma mulher que fez cirurgia bariátrica, se ela toma uma dose de cachaça, o organismo dela vai entender que ela está bebendo 4. Então, uma mulher bariátrica, ela se torna dependente mais rápido ainda. Outras questões, como a violência, que eu falei aí, né? Então, nós mulheres moramos num país que mais mata, um dos países que mais mata mulheres, né? A gente vive num país machista. A gente vive num país que tem uma estrutura patriarcal. Eu venho de uma família que meu avô, meus tios e meus primos eram extremamente machistas. Eu me lembro de passar e meus primos baterem na minha bunda. Isso é abuso, isso é violência. Só que a gente está tão acostumado, e as mulheres, elas passam por isso nas suas famílias. Muitas vezes elas são abusadas, e aí eu vou entrar na história do abuso sexual, por pais, irmãos, tios, primos, pessoas da própria família. E esse é outro fator que leva a gente a usar drogas como álcool, né? E a gente não fala, né? Existem poucos estudos no mundo, mas já existem estudos no mundo que falam sobre essa relação, ciclo da violência na família, da violência sexual na família e da sua relação com o alcoolismo. Então, a criança nasce numa família que tem muita bebida, sofre abuso, principalmente sexual, ela vai para a rua para procurar proteção na rua entre os amigos, porque em casa ela não tem proteção. Ela vai para a rua, quando ela chega na rua, ela usa droga com os amigos, usou droga com os amigos, é abusada também, né? E isso vira um ciclo. Aí ela vai para casa e aí ela não consegue sair. É álcool, outras drogas e abusos, né? A grande parte das mulheres passa por isso. E já existem pesquisas comprovando isso. México já tem pesquisa, lá no nosso Instagram tem isso. Né? Eu posso passar depois para o Luiz Fernando, ele compartilha para a Rúbia, para a Maria Célia, enfim. Né? As pesquisas que tem. Espanha, Estados Unidos, México, né? Todas as pesquisas. Tem o famoso Boa Noite Cinderela, né? Que é uma droga que se coloca na bebida para abusar de homens e de mulheres. Então, outra coisa que a gente fala muito na nossa associação, e aí eu quero trazer para cá também, se uma mulher diz não, é não. Se uma mulher alcoolizada, se uma mulher drogada diz sim, é não também. Né? A gente precisa começar a falar sobre isso. Né? Tem muitos homens aí, e é muito importante que esses homens participem, né, com as mulheres disso. Se um homem está vendo que uma mulher está alcoolizada, protege essa mulher. Não abusa dela, não. Né? É muito importante isso. Né? Essa proteção. Podia ser uma filha, uma irmã, alguém da sua família. Né? Então, a gente precisa começar a quebrar e a falar desses preconceitos que existem, né? Ah, mas estava bêbada, deu porque quis. Não, estava bêbada, precisava de ajuda. Não deu porque quis, né? Não deu porque quis.
E eu estou falando isso porque muitas mulheres que chegam na nossa associação, elas se sentem culpadas por terem sido abusadas. Ah, mas eu bebi, eu permiti. Não, você bebeu, você estava quase inconsciente, você estava sem domínio próprio, você tinha que ter sido ajudada e não abusada. Isso é crime. Isso é crime. Né? Então, a gente, como mulher, enquanto mulher, a gente nunca vai ter culpa por um abuso sofrido. Principalmente se a gente tiver bebido ou usado qualquer outro tipo de drogas, né? Então, é muito importante essa fala. Na nossa associação, a gente trata isso, né? A gente tem grupo terapêutico para tratar as alcoolistas que se encontram em situação de violência, porque também não adianta parar de beber e voltar para uma família ou para um homem que vai continuar batendo na gente, né? A gente precisa mudar os nossos hábitos. Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes a gente continua, eu continuei em relação abusiva porque eu não tinha dinheiro para sair e me bancar. E muitas vezes, né, eu chorava porque eu queria ir embora dali. E não conseguia. Dependia, eu tinha 2 filhas, eu dependia financeiramente daquela pessoa. Né? Porque, mais uma vez, né, o equilíbrio entre trabalho para homens e mulheres é diferente. Então, é mais fácil os homens conseguirem trabalho do que as mulheres. Entre as mulheres, é mais fácil mulheres brancas, como eu, conseguirem trabalho do que as mulheres pretas. Essa é outra questão que a gente precisa falar. Né? Eu estou num lugar de privilégio, né? Porque eu sou branca. E as mulheres pretas que são alcoolistas? A gente tem um grupo, a Denise, inclusive, está aí assistindo, a gente está retomando com o nosso grupo de mulheres pretas, né? E aí, pretas de qualquer, retinta ou não, né? Por quê? Porque essas mulheres sofrem mais abusos, elas sofrem mais violências e elas bebem mais por isso. Né? A população em situação de vulnerabilidade social, né, ainda é, em grande maioria, de mulheres pretas. E aí elas bebem e bebem muito. Muitas vezes porque estão passando frio na rua, muitas vezes porque estão num relacionamento abusivo na rua mesmo. Né? Não tem a mesma segurança que um homem que está em situação de rua. Né? Então, isso tudo a gente precisa falar e expor para que a gente comece a mudar. Enquanto a gente não falar, a gente não muda. Se a gente achar que é tudo do mesmo jeito, né? Por que a gente criou uma associação para cuidar só de mulheres? Eu fui espancada por um companheiro num grupo de 12 passos. Essa é uma das razões. Muitas mulheres em salas de 12 passos são abusadas. Muitas mulheres em grupos de 12 passos chegam lá extremamente vulneráveis e tem homens que estão em abstinência alcoólica, mas não estão em recuperação. Muitos homens casados traem suas mulheres com mulheres que estão em recuperação ou que chegam ao AA para pedir ajuda. Muitos homens abusam de mulheres que chegam em grupos de 12 passos, NAA, e essa mulher recai. E a gente ainda ouve escutar desses sujeitos que ela recaiu porque ela quis. Né? Então, a nossa associação foi criada para proteger as mulheres, né? Para não deixar que essas mulheres cheguem a grupos de 12 passos sozinhas. Por isso que é importante comunidade terapêutica só de mulheres. Porque em comunidades terapêuticas mistas, as mulheres também são abusadas. Porque em comunidades terapêuticas que têm mistas, as mulheres se apaixonam. E essa coisa do relacionamento afetivo é gatilho para muitas de nós recairmos. Né? É um fator de risco. Né? Então, eu fico muito feliz assim, de estar podendo falar e de estar
falando para as mulheres da Bom Pastor, porque para além de parar de beber, é importante que vocês se empoderem, que vocês tomem realmente posse da vida de vocês. E aí, para isso, é muito importante esse tratamento emocional, né? Eu falo para as mulheres da nossa associação, se coloquem em primeiro lugar na vida de vocês. Não tem nada mais importante para uma mulher em recuperação do que, depois de parar de beber, de retomar a sua autoestima, o seu amor próprio, de se valorizar, né? De não aceitar migalhas de homens, de não aceitar migalhas de família, de não aceitar migalhas da vida, né? A gente merece ser feliz. E o primeiro passo é parar de beber. Na nossa associação, a gente tem um grupo também, eu falei do Mulheres Pretas e falei da Mulheres em Situação de Violência, que trata a maternagem, né? Muitas mulheres ficam culpadas, muitas vezes internadas, talvez tenham mulheres aí na Bom Pastor, que seus filhos estão em casa, estão com vó, estão com pai, estão com mãe, e a gente fica se sentindo culpada. Ah, não fui uma boa mãe. Ah, realmente não fomos, mas a gente pode mudar isso daqui para frente, né? Só que a gente não pariu essa criança sozinha. A gente não fez essa criança sozinha. Então, por que existe uma diferença que muitas pessoas ainda insistem em não entender, né? Porque quando um homem entra em recuperação, quando o homem precisa de ajuda, né, para a família inteira, vocês já repararam? Para tudo, para a mãe, para a mulher, cara, fica ali do lado do cara, não larga, muitas vezes, a maioria das mulheres de homens independentes químicos, elas ficam ali. É mais fácil o cara entrar em recuperação e depois se separar da mulher do que a mulher largar dele, né? É muito difícil, né? E aí para até a sogra. Já repararam que até a sogra vai lá ajudar o cara? Para tudo, né? Ah, o homem precisa de ajuda, parou todo mundo por causa dele. A mulher é assim, a primeira coisa que vem é a mãe. Está bebendo demais. Você está sendo uma péssima mãe. Você não, como é que você criar seus filhos assim? Seu marido vai te trocar, hein? Olha, hein? Seu marido vai trocar você, hein? Você está bebendo demais, olha. É um massacre em cima dessa mulher. É um massacre, né? Aí ela fala, não, então tá, preciso de ajuda, preciso me internar. Com quem que vão ficar as crianças? Ai, gente, com o pai, com a avó, com tia, com qualquer um. Pai pariu, fez também. Entendeu? A gente é responsável 50% pelos nossos filhos, os outros 50% é o pai. Né? Então, a gente tem que parar com isso. Sabe por quê? Porque cientificamente já está comprovado que as mulheres, quando pedem ajuda, já estão no estágio muito avançado da doença. Porque elas já têm vergonha demais, já têm culpa demais. E aí, quando elas chegam a pedir ajuda, é porque já estão muito ferradas. A própria família critica, castiga e acusa a mulher adicta. E não faz da mesma forma com o homem. Não faz. Então, é muito diferente a nossa recuperação. É muito diferente. Tá? Eu não sei se eu termino, Luiz Fernando, Rúbia, enfim. Eu posso falar mais aqui, né? A gente tem um grupo para tratar isso. A gente trata a maternidade ou a maternagem. A gente tem um grupo para codependência emocional, né? Para a gente conseguir aprender a se livrar de relacionamentos abusivos na família, não só relacionamentos de mulheres em situação de violência, mas a codependência, né? A filha que acha que agora tem que voltar em recuperação, tem que ficar pagando para o resto da vida e a família continua acusando, apontando o dedo, julgando, sem se tratar. A família precisa se tratar, vou falar isso aqui até acabar essa live. A família precisa se tratar. Não dá para botar tudo na conta da gente, não. A família tem responsabilidade aí, precisa se tratar.
Preciso olhar onde errou e corrigir. Porque errou. Errou com os filhos. Não é para ninguém ficar se culpando e se castigando, mas precisa corrigir. Não dá para a gente ficar sempre nesse lugar de bode expiatório, como se a gente, que é dependente química, fosse responsável por todos os erros de tudo no mundo, e não é assim. Não é assim. Isso faz com que a gente recaia, né? A gente teve mãe abusiva, às vezes mãe narcisista, pai abusador, a gente teve uma ausência, né, uma negligência familiar. Está lá, não foi eu que falei, não, está lá nas pesquisas. Né? A literatura científica fala isso. Né? Existe uma negligência familiar. Ah, mas minha mãe e meu pai são culpados? Não, provavelmente sua mãe e o seu pai são alcoolistas também, ou sofreram violência de pai e mãe e nunca abriram a boca para falar para vocês, né? Ou foram abusar, enfim. Mas tem coisa aí. Tem muita coisa da nossa mãe, principalmente, que a gente não sabe. A minha mãe morreu há 2 anos atrás, ela era uma alcoolista, ela morreu de câncer. E eu não bebi por isso. Né? Não vou beber, né, por isso. Pela dor que eu sinto de saudade da minha mãe, pela dor que eu sinto de saudade do meu pai. Meu pai morreu em 2020, em abril de 2020, de Covid. E eu não vi meu pai morrer, eu não enterrei meu pai, né? Ele morreu lá sozinho, foi enterrado sozinho, e eu não bebi por isso e não vou beber. A minha mãe morreu 1 ano depois, em 2021, de câncer. E eu pude passar os últimos 50 dias da vida dela com ela no hospital. E eu nunca tive um relacionamento bom com a minha mãe. Nunca tive. E também não bebi por isso. Né? Eu me tratei e a minha mãe não quis tratar. E aí a gente não conseguia se entender, porque toda vez que ela vinha me acusar de alguma coisa, né, se eu estava errada, eu fazia reparação, porque está dizendo lá, né, reparar meus erros, eu reparo. Né? Eu não corro dos meus erros. Mas quando eu estava certa, eu falava que eu estava certa e eu não abria mão daquilo. Só que ela não aceitava. Por quê? Porque a culpa antes, quando eu bebia, sempre recaía sobre mim. E eu engolia, né? Porque eu estava bebendo, então virei saco de pancada da família, né? E aí, em recuperação, eu falei, essa culpa aí você não vai botar nas minhas costas, não. Vai se tratar. Vai se tratar. E ela não quis tratar. E eu não consegui conviver mais com a minha mãe. E tá tudo bem. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não me coloco em primeiro lugar, eu recaio. E aí, quando a minha mãe... Eu fiquei 1 ano sem falar com ela. Quando a minha mãe ficou com câncer, eu fui lá tratar dela, cuidar dela. A médica falou, não tem jeito, vai morrer. Eu não bebi. Eu fiquei com ela os 50 dias. No hospital. E aí eu pude entender um pouquinho mais. Eu perguntei para ela, mãe, meu avô abusou de você? Porque meu avô era pedófilo, né, mãe? Ele abusou de você? Ela não respondeu. Porque é isso, né? As nossas mães foram ensinadas a se calar, a não falar, a não expor as dores que elas viveram. E a gente, enquanto mulher, precisa mostrar as nossas vulnerabilidades. Eu fui espancada por companheiro de AA. Eu fui espancada pelo pai das minhas filhas, da minha filha mais nova. Né? Eu fui espancada por uma outra pessoa, eu estando alcoolizada. Eu apanhei muito. E eu me senti culpada por ter bebido, por estar apanhando daquele jeito. Então, isso tudo que eu falei, eu não falei à toa. Eu falei porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu sei a dor que é. E aí, com a minha mãe, eu fiz as reparações, né? Eu entendi um pouquinho da história dela. E quando eu entendo a história da minha mãe, quando eu entendo a história do meu pai, eu consigo perdoar algumas coisas, outras não. Outras eu não vou conseguir perdoar e tá tudo bem. Eu não tenho que perdoar tudo.
Nem quero que todos me perdoem por tudo que eu fiz, né? Lá no quarto passo a gente faz o inventário, depois a gente faz as reparações, mas quando a gente faz reparação, é para tirar o peso de mim, não é para eu esperar perdão de ninguém, não. Reparação não é para as pessoas perdoarem a gente, não. Se a gente vai fazer reparação esperando que alguém vai perdoar, vai recair. Eu faço reparação para eu tirar o peso de cima de mim. Eu estou fazendo a minha parte nos 50% que me cabe no relacionamento. E isso eu venho aprendendo ao longo desses quase 15 anos. Então, eu desejo muito, né, que cada mulher aqui, né, persevere. Eu desejo que as mulheres que estão aqui me ouvindo e que ainda não conseguiram se manter em recuperação, que se coloquem em primeiro lugar e aprendam a pedir ajuda, que é outra coisa que a gente não sabe. A gente não aprendeu. Sabe aquela coisa? Ah, Mulher Maravilha, dá conta de tudo. Essa mulher é guerreira. Não, gente. A gente não é Mulher Maravilha, né? Essa coisa de guerreira, não. A gente é forte. A gente aprende a ser forte. Mas a gente tem muitas vulnerabilidades, né? E a gente precisa, sim, aprender a pedir ajuda. A gente não vai dar conta de tudo. Quando a gente nasce, é mulher, nasceu para quê? Até hoje ainda é assim, para servir. Eu fui casada com um homem, né? Meu último casamento, e ele tinha um menino e uma menina. E ele era dependente químico também, estava em recuperação há múltiplos anos. A primeira coisa que ele perguntou para mim é assim: se eu recair, a gente vai continuar casado? Eu falei: não, se você recair, eu vou embora. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se você recair, eu vou embora, porque eu não coloco minha recuperação em risco. Minha recuperação é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Não tem filha, não tem neta. Eu tenho uma neta de 14 anos, não me viu bebê. Não tem filha, não tem neta. Não tem nada mais importante na minha vida que a minha recuperação. Nada. Então, eu falei, essa foi a primeira coisa. Se você recair, eu arrumo minha malinha e vou embora. E aí eu via, né, até por falta de entendimento do que é machismo e do que é feminismo, as pessoas nem sabem o que é e saem levantando bandeiras e criticando e acusando. Mas eu via a forma que ele tratava a filha e o filho. A filha era: fulana, vem cá me ajudar a lavar a louça. Fulana, vem cá me ajudar a varrer a casa. E o menino? Deitado no sofá jogando videogame, porque é o reizinho, né? Homem. Homem não vai lavar a louça, não vai varrer casa, não vai fazer comida. Faz só quando está internado na clínica, na comunidade, quando volta para casa vira reizinho de novo, não pode ajudar, não pode ajudar não, né? Não pode fazer a sua parte nas tarefas, né? Dividindo as tarefas do lar. E aí o que vai acontecer? Essa menina vai crescer acreditando que ela precisa servir, cuidar, e o garoto vai crescer achando o quê? Que ele pode fazer o que ele quiser, porque vai ter sempre uma mulher para cuidar de tudo. É isso, é assim que a gente cria as mulheres para o mundo. E aí, na hora que a mulher precisa pedir ajuda, porque ela já bebeu, já se drogou, porque não aguenta mais de tanta dor, de tanta indiferença, de tanta negligência, de tanto abandono, né? Ela não consegue pedir ajuda. Porque pedir ajuda é muito difícil para a gente que é mulher. É mostrar uma vulnerabilidade que ensinaram para a gente não pode ter. Então, é isso. Obrigada, Luiz. Eu falei, né? Me interrompe, porque senão eu vou falar. Eu ia falar que se você quiser concluir... Concluir, vamos embora. Já vi que tem gente querendo perguntar aí. Interessante, muito bom. Obrigado por todo o conteúdo. Obrigada pela oportunidade. Que você abordou, né? É importantíssima essa conscientização também, né? E ainda interagir com um pouco, e acho que até bastante, da sua história de vida, né? Da sua vivência, né? Então, acho que isso faz com que a gente perceba mais ainda a importância de levar essa mensagem a essas pessoas que estão participando dessa reunião, dessa live de hoje, né? Temos aqui
Vamos, então, na nossa sequência, né, de perguntas e respostas, né? Temos a primeira aqui, a nossa companheira Rúbia. Seja bem-vinda, pode falar, por favor, abre esse microfone. Na verdade, boa noite a todos, eu já dei boa noite, mas acho que a sala não estava tão cheia ainda, né? Boa noite. Eu queria mesmo agradecer, né, a Grazi por essa troca, por esse compartilhamento, que foi rico demais para a gente, né? Ela falou muito sobre a questão da diferença aí da questão do gênero, né? E isso é muito importante para a gente, principalmente nós profissionais que trabalhamos aí hoje com as duas unidades, né? Feminina e masculina. Quando a gente abriu a masculina, rapidinho, vou falar que a feminina, nós viemos com uma experiência muito grande da masculina, né? Maria Célia está aí, não vai me deixar mentir. Então, a gente veio com um programa pronto, a gente falou, a gente já sabe como faz, é só ir ali na feminina e repetir. E aí a gente viu que nada disso, não dava para repetir nada, porque a feminina precisa ser diferente, né? São aspectos diferentes, são coisas diferentes. E foi muito, muito, muito bom para a gente ouvir você, Grazi, com toda a sua sinceridade, com tudo que você trouxe. Eu conheço minhas meninas, né? Estou olhando elas ali, várias enxugando o rosto o tempo inteiro. Eu vi o tanto que elas ficaram emocionadas de ouvir, como que foi bom, né, para elas também te ouvir. Então, muito te agradecer. E principalmente nessa parte onde você traz essas famílias para a responsabilidade, né? A gente precisa mesmo, lá na Bom Pastor, a gente fala muito isso com as famílias, assim, nós não podemos fazer sozinhos, né? Nós podemos, mas sozinhos não, né? Da mesma forma que é o lema lá do AA e do NA, eu posso, mas não posso sozinho. E a mesma coisa somos nós lá na Bom Pastor, a gente pode, mas não sozinho, a gente precisa muito da família, muito mesmo. E, às vezes, a família não consegue entender a importância que é ela procurar um tratamento. Muitas vezes a gente ouve, não, mas ele é o problema, ele é que precisa tratar, eu não preciso mudar. E a família precisa tratar, precisa mudar, precisa acompanhar essa recuperação, porque senão não vai dar certo, né? Então, assim, foi muito bom te agradecer, tá, Grazi? Muito obrigada. Obrigada. Vamos lá, dando sequência agora, próxima pessoa, Maria Célia, por favor, abre o microfone, fica à vontade. Então, boa noite, né? Eu também entrei já, vocês já estavam aí na sala, boa noite a todos. Só reforçando a fala da Rúbia, agradecendo a Grazi, e por coincidência, essa semana a gente vem discutindo temas, né, assuntos e temas e questões importantes na área do tratamento da dependência química. E foi muito bom te escutar, Grazi, né, assim, a forma clara e que você falou de determinados temas que a gente vem batendo, né, nessa retórica mesmo, dos relacionamentos abusivos, né, da questão da culpa, da questão do perdão, da questão da violência, que é coisa que a gente precisa de falar, que a gente precisa discutir, que a gente precisa explicitar, né, falar da importância do tratamento da família, dos relacionamentos abusivos. Então, assim, são temas e que a gente precisa estar falando, discutindo e refletindo sobre eles, né? Essa questão do gênero, essa questão da diversidade que tanto a gente vem conversando, e agora a gente está indo para um congresso, né, em setembro, aí o congresso da BEAD, que vai falar justamente sobre essa questão da diversidade. Como a Rúbia falou, nós, né, achamos que, sabendo fazer de uma forma o tratamento lá, né, com a unidade masculina, seria mole a gente tratar o feminino, e a gente viu o tanto que é diferente, né? Então, assim, só agradecer você num momento tão importante para a gente, que a gente já, né, tá mesmo com esse chamado a essa discussão, né?
Então, muito obrigada. Obrigada também a participação de todos aí, participação da família, participação das meninas que estão aí, né? Só agradecer, tá? Obrigada. E mais uma vez aí, agradecendo também, né? Obrigado a Rúbia pela participação, né? Não agradeci antes, e obrigado, Maria Célia, também, pela participação. Temos agora Elbert Abrão, né? Um ex-acolhido, né? Da nossa Bom Pastor, né, levantou a mão. Seja bem-vindo, Elbert, por favor, fique à vontade. Pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Boa noite, família Bom Pastor. Sou um ex-acolhido, né? Faz 1 mês e 6 dias que eu saí da casa. A Grazi falou muito bem aí, né? Muita importância a mudança dos hábitos, né? Que vem a gente passar, né? Depois que sai, que vem cá para fora. Isso é muito importante na vida da gente, né? A mudança de hábitos. Eu sou um recuperador, um alcoólatra, né, em recuperação. Meu pai também foi um alcoólatra, né? Então, tudo que você falou aí foi certinho, né? Que falou da minha vida também, né? Foi certinho. Então, é tudo isso aí mesmo, certinho mesmo, e isso aí, bacana mesmo. Isso aí cada vez fortalece a gente mais e mais, né? Muito obrigado aí por tudo aí. Tamo junto. Obrigada. Posso responder? Dá o retorno, com certeza, por favor. Ô, Elbert, parabéns por essa sua decisão, né? Persevera, um dia de cada vez, né? A gente dorme em recuperação e acorda doente. Então, no dia seguinte, a gente tem que entrar em reunião, fazer o tratamento, é todo dia. Né? Nada pode ser mais importante na sua vida do que a sua recuperação. Né? Sim. E só para complementar o que você falou, né? Às vezes eu faço assim, eu entro em alguma palestra, ou, enfim, em algum lugar, uma sala de 12 passos que eu já fui falar presencialmente, aí a primeira coisa que eu falo assim, quem aqui tem familiar, pai ou mãe alcoolista, levanta a mão. Quase que 90% das pessoas levantam a mão. Para se identificar, né? Porque é isso, assim, você teve um pai alcoolista, você aprendeu com seu pai. Você replicou o modelo, entende? Você reproduz o padrão familiar que vem de geração para geração, né? Sem saber, muitas vezes, inconscientemente. Você tem filhos? Tenho uma filha de 16 e um filho de 7. 7. Você tem a oportunidade que o poder superior está te dando de, como eu gosto de falar, romper essa maldição hereditária. Eu falo maldição porque, para mim, assim, você tem a faca e o queijo na mão, você já saiu da comunidade, já foi acolhido, está em recuperação, você tem a oportunidade de fazer diferente com seus filhos. Você tem a oportunidade de ser um exemplo de sobriedade, de vida sem álcool para os seus filhos. Eu te desejo que você se coloque em primeiro lugar e depois de você se colocando em primeiro lugar, com certeza você vai ser um excelente exemplo para eles. Tá? Parabéns. E todos os dias, obrigado. Todos os dias eu luto por isso, né? Pela mudança de vida, né? Um dia após dia, né? Vivendo em sobriedade, né? Fazendo o sugerido que eu aprendi aí dentro, né? Que eu sou muito grato a essa comunidade, né? Que me ensinou uma nova maneira de viver, né? Muito grato mesmo, Maria Célia, Rúbia, Luiz, Adilson, Aristeu, Renan, todos eles, né? Não vou falar em todos, né? Porque não tem falado em todos, mas maravilha, nossa, foi uns 6 meses aí só de glória mesmo, de vitória. E hoje eu sou essa pessoa maravilhosa aqui junto com a minha família, minha esposa, meus filhos, né? Que graças a Deus estou na presença de Deus aí buscando, né? Fazendo parte lá na igreja, buscando, louvando a Deus, né? Fazendo parte mesmo, uma comunidade bacana mesmo, graças a Deus. Muito obrigado mesmo. Eu tenho que agradecer. Obrigado. Muito bom, Elbert. Elbert Abraão, um abraço para você, abraço para toda a família. Amigo. Obrigado, Luiz. Né? Continue bem no seu propósito aí. Obrigado. E vamos lá, Alisson, pode abrir o microfone, seja bem-vindo, por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Alisson, eu sou mais um adicto em recuperação, que é limpo hoje, umas boas 24 horas, mas o dia mais importante é o dia de hoje.
Então, o que acontece? Gostaria de parabenizar aí, em primeiro lugar, Luiz Fernando, né, que eu já o conheço pessoalmente, a gente teve um contato aí por um período da nossa vida, né, há algum tempo atrás, e esse contato nunca foi perdido, graças a Deus, porque pessoas assim é que eu preciso continuar trazendo para a minha vida, que agregam valores, que agregam amizades. Boa noite a todas as outras pessoas, essa dona Rúbia aí, parece que eu já vi ela, conheço ela de algum lugar, não sei. Algumas 24 horas em recuperação, a dona Grazi aí também falou muito bem durante a live. Assim, de uma forma geral, eu quero falar como um dependente químico e que trabalho na área já há 9 anos. Eu sou conselheiro terapêutico, tenho algumas especializações aí na área, e assim, o que mais acontece dentro de instituição é o que o companheiro falou aí, às vezes até inconscientemente, né? Aí eu quero que o meu ente querido saia curado de dentro da instituição. Cara, não existe carimbo. A dependência química, ela é uma doença de fins fatais incurável. Isso quem diz é a Organização Mundial da Saúde, não sou eu, tá? Só que ela é tratável. Eu estou tratado, eu estou em tratamento no dia de hoje. Porém, a minha família precisou se tratar primeiro para aprender a lidar com o Alisson adicto e fechar as portas da facilitação para o adicto Alisson que estava no uso. Porém, de algumas internações, infelizmente ou felizmente eu precisei de algumas internações para chegar aonde eu estou hoje. Precisei de uma separação com a esposa, com a mulher que eu amava, né? E hoje, já há 5 anos retomado esse casamento, eu precisei perder tudo. Mas na primeira internação, eles tinham certeza que ia sair tudo resolvido. Não, ele vai internar e vai acabar os problemas. E, pelo contrário, né? Foi aí que começaram os problemas. A partir da minha sobriedade, é que começaram os problemas, que eu comecei a enxergar que eu tenho conta de água para pagar, conta de luz para pagar, que eu tenho internet, que eu tenho que sair às 5 da manhã para trabalhar, que eu tenho que estudar se eu quiser ser um bom profissional, que eu tenho que fazer um ciclo saudável de amizades, sendo dentro de grupos de auto e mútua ajuda, sendo na igreja, sendo no grupo de oração, sendo no terço dos homens, sendo em qualquer outro lugar que eu frequente, né? Tanto religioso ou não. Só que tem esse estigma. Eu quero que meu familiar saia curado daqui. E como eu trabalho dentro de instituição, e algumas de vocês também, nunca trabalhei com mulheres dentro de comunidade, mas trabalho com mulheres o tempo todo. Porque a psicóloga, tem 2 psicólogas na instituição que eu trabalho, e sempre tem mulheres na minha vida. Tem a minha esposa, tem a minha mãe, tem as minhas irmãs, mas elas precisavam se tratar primeiro, sabe? E continuar em tratamento, porque se eu usar droga hoje, a facilitação acaba. Ou é internação ou é rua. E eu não acho que elas estão erradas, não. Na verdade, eu acredito e tenho certeza que elas estão certas, porque elas não são obrigadas a engolir toda aquela lama que eu empurro goela abaixo delas. Como disse a companheira aí, aquela merda quentinha, que para mim está quentinho, mas para eles está fria, gelada e dura de engolir. Porém, se eu não entender como adicto que eu preciso permanecer limpo, e se a minha família não entender que quem precisa ficar limpo sou eu, eles vão me manter numa redoma e mais cedo ou mais tarde eu vou recair. Porque eu vou estar com as atribuições da minha mãe, do meu pai, do meu filho, de olhar meu filho, de olhar meu neto, de olhar fulano, ciclano, resolver isso, resolver aquilo, e não é nada disso, né? Eu preciso vivenciar a minha vida, como a companheira disse aí muito bem, né? Eu preciso vivenciar a minha vida se eu quiser. Eu tenho um poder de escolha hoje, né? Quando eu estava no uso, eu não tinha poder de escolha, porque a única coisa que eu só escolhia e que me escolhia era a substância. Hoje não. Hoje, em sobriedade, eu tenho poder de escolha. Eu quero olhar meu filho? Eu vou olhar meu filho. Eu quero levar meu filho para a escola, meu neto para a escola? Eu vou levar meu neto para a escola. Eu quero fazer parte de um grupo social? Eu vou fazer parte de um grupo social.
Porém, ainda existe esse estigma. Não, vai sair tudo resolvido. Não que seja 99%. Bicho, não existe isso não, cara. Você me desculpa. Desde 2010 que eu estou nessa luta contra as drogas. Tem algumas 24 horas que eu estou limpo, né? Precisei de algumas internações, mas desde 2010 que eu conheço Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Naranon, Alanon, Amor Exigente, e eu moro aqui pertinho da terra da sobriedade. Então eu aprendi com um cara que é referência, eu sei que todos aí vão conhecer, que é o Dr. Ronaldo Viana. E assim, o cara tá... Ele e a doutora Ana estão, assim, né, num nível hard, né, de ensinamento de codependência e dependência química, né, que são os proprietários da terra da sobriedade. Então, assim, eu acredito que é necessário essa mudança do familiar, o posicionamento do familiar em primeiro lugar, porque o cara está na insanidade, o indivíduo ainda está na insanidade, ou a indivídua está na insanidade. Ela não consegue ainda tomar decisões por si mesma. Quando ela consegue tomar decisões por si mesma, é necessário deixar e permitir que ela tome essas decisões. Então, acredito que o máximo que a gente pode fazer, ou que o familiar pode fazer, é apoiar essas decisões, se acharem assertivas. Também não são obrigados a nada, né? A família não é obrigada a nada. Porém, eu, como adicto, acredito que todo mundo é obrigado a ficar olhando para o meu umbigo, porque eu tenho o aspecto, eu adquiri alguns aspectos do rei bebê aí durante a minha adicção ativa e que ainda estão adormecidos esses defeitos de caráter. Porém, a minha família também adquiriu defeitos de caráter que provém de uma doença chamada codependência. E que também é uma doença, né? Que não é defeito de caráter do familiar, é codependência, é uma doença também, e que já está sendo estudada para ter até CID, né? Então, assim, imagina o CID da codependência, que legal que vai ser. Aí as pessoas vão conseguir realmente, o psiquiatra vai lá e vai falar, cara, você é codependente. Ou mãe, ou tia, né? Então vai ser bacana. Eu quero encerrar aqui, agradecer a todos. Fernando já está ali, já olhou os olhos, o olhar dele já me falou. Corta, cancela, tchau, obrigado. Espero ter agregado um pouco aí. E obrigado por essa reunião, cara. Nunca tinha participado. Muito obrigado, foi de grande valia. Muito obrigado. Não, nós que agradecemos, obrigado pela participação, é muito conteúdo relevante mesmo. Todo o seu conhecimento partilhado também trouxe mais informações e mais conscientização também para essa reunião, né? Pessoal, voltando, então... Oi! Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu acho importante, assim, achei muito importante a fala do Alisson, mas é muito importante que fique claro que a família já era doente antes de eu me tornar dependente, tá? A família não adoece comigo, tá? Porque senão, fiquei doente porque meu filho ficou... Não, a família já tinha um sistema familiar adoecido, disfuncional, que a gente chama. Então, a mãe era a irmã do pai, o pai, enfim, as prateleiras, as pessoas estavam colocadas, né? O pai não fazia função de pai, a mãe... Então, é muito importante, né, reforçar isso, tá? A família já era doente antes de eu me tornar dependente, já era disfuncional antes, tá? Obrigada. Excelente. Obrigado, Grazi, mais uma vez. Obrigado a todos presentes nessa nossa live, nessa nossa reunião, reforçando que essa live ela é gravada e a partir de amanhã ela já vai estar no nosso canal do YouTube, que se chama Conectando Pessoas, Bom Pastor, né? Então, se você não viu ela por completo, amanhã você pode acessar, a gente vai estar enviando o link dessa reunião também, via WhatsApp e em nossas redes sociais também. Hoje eu vou direto para o encerramento. Grazi, beleza. Eu já vou direto para o encerramento, porque nós já estendemos muito o nosso tempo, mas foi muito boa essa reunião, né? A participação de todos, de pessoas familiares, né? A nossa convidada, Grazi, também, por favor, acesse. Grazi, você quer passar a rede social, o Instagram, né? Por favor, você pode fazer essa honra? Sim. O nosso Instagram é Ao
alcoolismo, né? Alcoolismo com 2 Os, _ feminino, e o nosso site também, porque no blog tem atividades, a gente passa muita coisa importante. O nosso site é associação, sem o cedilha e sem o tio, AF, de alcoolismo feminino.org. Tá? Muito obrigada, muito obrigada mesmo, tá? Que bom, sala cheia, muitas pessoas foram alcançadas. Se uma família resolver se tratar, já estou feliz aqui. Obrigada. É isso mesmo. Compartilhamos dessa mesma mensagem. Muito bom. Então, pessoal, obrigado a todos. É um prazer imenso, em nome da nossa comunidade, Bom Pastor, né? Agradecemos a toda a equipe, coordenação, pessoal que está na unidade feminina, familiares. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Em breve, no mês que vem, teremos uma próxima live e divulgaremos em nossas redes sociais. Participem e interajam também conosco em nossas redes sociais e divulgaremos o próximo tema já, em breve. Viu? Podem abrir o microfone. Obrigada, Grazi. Mais uma vez, te agradecer muito. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. As meninas lá dando tchau para Quem quiser seguir meu canal aí, Vida em Sobriedade, no YouTube. Dá uma força lá. Boa, Alisson. Vida em Sobriedade no YouTube. Um abraço a todos.